Vamos lá. Vamos entrar então no congresso do PSOL, quer dizer, não vamos entrar no congresso porque a gente não tem a senha, né? E o congresso do PSOL foi um congresso virtual, né? Porque a esquerda não realiza encontros de verdade, são encontros virtuais, né? São encontros para referendar posições já não acertadas entre as cúpulas, né? Não há um debate e as resoluções refletem aí os acordos daqueles que são os verdadeiros donos das organizações que realizam esse tipo de evento. Bom, o Congresso do PSOL, que terminou hoje, decidiu que não vai lançar candidatura própria, né? Aí inclusive, teve site da esquerda que tentando puxar a brasa. O pessoal diz assim: PSOL resolveu não lançar candidatura própria e unir a esquerda. Bom, então, para a gente não ser injusto com o PSOL, nós vamos ler trechos da resolução do Congresso do PSOL, né? Então, a primeira coisa, quando eu vi a manchete, veja só a manchete do site do PSOL, né? Vocês podem acessar psol.org.br. Ela diz o seguinte: PSOL defende unidade das esquerdas nas eleições para derrotar a extrema-direita. Bom, o título até pode dar a ideia assim: nossa, o PSOL deve ter aprovado aí apoiar o Lula, né? Porque o PSOL resolveu não apresentar candidatura própria, né, à presidência da República e quer uma candidatura, vai defender a unidade da esquerda, né? Unidade da esquerda tem nome, né? Unidade da esquerda tem candidato que inclusive é apoiado pela imensa maioria das organizações da esquerda, pela maioria dos sindicatos, pela maioria das organizações populares, de luta dos negros, das mulheres. Então, será que o PSOL decidiu no seu congresso apoiar o Lula? Nananina, não. Né? A decisão do PSOL não tem nada a ver com isso. Né? No jeito PSOL de ser, o PSOL baixou uma resolução em que, se você der Ctrl, tem aquele Command F, né? Que você procura lá a palavra. Então, você pode dar Lula, não aparece nem a palavra Lula na resolução. É porque o Lula é um cara que não é muito conhecido ainda. Ele é um candidato da esquerda que está tentando, né, se tornar conhecido. Quem sabe o Lula seja uma alternativa, mas o pessoal deve ter ficado na dúvida. Né? Esse rapaz novo que está começando na vida política agora, que é o Lula, né, que ninguém conhece, que pode ser que seja a alternativa da esquerda, mas não está garantido ainda, né, que o Lula vai ter apoio da esquerda. Não, então o pessoal baixou uma resolução que enrola, né? Diz que começa dizendo que o PSOL tem como prioridade a derrota, preste atenção, da extrema-direita, né? Porque essa palavra ela é muito importante. O PSOL não quer derrotar a direita. O PSOL não quer nem pensar que o PSOL quer derrotar a burguesia. O PSOL só quer derrotar a extrema-direita, diz o documento do PSOL. Né? Ou seja, vamos em outras palavras, o problema é derrotar o Bolsonaro. Né? Se for preciso qualquer coisa que não seja o Bolsonaro, já. Bom, aí eles falam, dizem que as eleições de 2022 são parte decisiva do processo de superação da extrema-direita. Né? Mais uma vez, o problema é diretamente, e aparece a palavra Bolsonaro, quando se fala de extrema-direita, aparece o Bolsonaro. Né? Para a gente não ter dúvida, não é que o Bolsonaro está confundindo que extrema-direita seria toda a direita. Não, extrema-direita eles explicam, em primeiro lugar, é derrotar Bolsonaro, diz a resolução do PSOL. Bom, aí eles dizem claramente o seguinte, que eles querem um governo de esquerda, comprometido com os direitos sociais, o meio ambiente, a soberania, a superação dos preconceitos. Só faltou falar do amor, do bem, né, da igualdade. Mas fala, serviço da igualdade e da justiça social. Ou seja, nada. Né? Também não aparece na resolução do PSOL a palavra golpe, porque no Brasil não teve golpe. Né? No Brasil só teve um processo em que sabe-se lá como a extrema-direita chegou ao governo. Bom, o PSOL apresenta claramente no documento que a estratégia do partido é fortalecer as bancadas do partido, né? Ou seja, o mais importante é eleger deputados. Né? A nota do PSOL fala exatamente isso.
e diz que, em função desses objetivos, o PSOL não apresentará, preste bem atenção nessa palavra, ó, neste momento, o PSOL não apresentará, neste momento, uma pré-candidatura para a disputa. Diz que a prioridade em nível nacional deve ser a construção da unidade entre os setores populares para assegurar a derrota da extrema-direita. Esse processo de diálogo deve envolver elementos programáticos, arco de alianças, e não pode ser uma via de mão única. Não pode ser mão única. Tem que ser toma lá, dá cá. Né? Tem que ter mão direita e mão esquerda. Bom, aí, primeiro, deixar claro o seguinte, que o PSOL, inclusive, mantém a possibilidade de apresentar a candidatura, né? Se não houver um acordo, né? Que eles falam. Eu queria explicar bem esse problema, porque nessa semana, um importante articulista do PSOL, ex-dirigente do PSTU, o Valério Arcara, ele falou o seguinte, que tem que ter uma política de compensação em relação ao apoio ao PT. Né? Ou seja, dito de maneira indireta, se tratava o seguinte, para apoiar o Lula, tem que ter uma compensação, e a compensação tem nome, Guilherme Boulos. Né? O PT teria que abrir mão do candidato que está à frente das pesquisas, né? Que, obviamente, as pesquisas podem ser manipuladas. Se esse for o problema, pode deixar que a Datafolha e o Estado de São Paulo vai dar um jeito de botar o Boulos mais em cima nas pesquisas. Né? E o PSOL defende aí uma compensação, uma política de negociação. Por isso, a resolução do PSOL, que vocês podem, todo mundo ter acesso, ele, mostrando o caráter, inclusive, antidemocrático do partido, não decide nada e autoriza a executiva do partido a iniciar diálogos formais para a construção de uma frente eleitoral das esquerdas com vistas à unidade no plano nacional. Bem como autorizar as executivas estaduais a fazerem o mesmo no plano local, quando possível, levando em consideração a necessidade, repetem de novo várias vezes, derrotar a extrema-direita e os governos reacionários que tenham agenda alinhada aos governos Bolsonaro. Vocês sabem que tem governos reacionários que não têm agenda alinhada com o governo Bolsonaro. Por exemplo, o governo... agora eu não consigo lembrar nenhum, né? De algum governo reacionário cuja... Agora, aqui fica bem claro que o PSOL vai procurar aí governos progressistas. Bom, o PSOL adota como método dizer que vai convocar uma conferência eleitoral extraordinária no ano que vem, né? Bem claro, só para deixar claro, o Congresso do PSOL tinha 400 delegados virtualmente. A conferência eleitoral seria um pouco mais do que o Diretório Nacional do partido, menos da metade desse número de delegados, né? E essa decisão, né, é transferida do Congresso, né, o órgão maior do partido, já com uma representação muito pequena das bases partidárias, né, para um órgão ainda menor, né, e que, na realidade, ficaria nas mãos da própria direção partidária. Bom, fica evidente, né, pela ausência de um posicionamento claro a favor da candidatura do Lula, né, única fórmula real de unidade da esquerda. Falar de unidade da esquerda sem defender a candidatura do Lula é conversa para boi dormir. Né? Mas não é só conversa para boi dormir. É também conversa com quem aponta o seguinte, que a unidade da esquerda não passa, né, necessariamente pela candidatura do Lula. Por exemplo, poderia passar, quem sabe, pela candidatura do Ciro Gomes. Né? Por exemplo, se o PT não apoiar o candidato do PSOL em São Paulo e o Ciro Gomes apoiar, né? Quer dizer, é evidente, o PSOL está com... se colocou no mercado da negociação, aberto, né, à política de negociar, né, para chegar a um acordo que nada tem a ver com a defesa da unidade da esquerda, mas com a defesa daquilo que o próprio PSOL fala que é estratégico, eleger deputados e eleger deputados. Né? Para eleger deputados, né, vale tudo, né? Vale fazer qualquer coisa, inclusive ajudar a direita tucana em São Paulo a derrotar não só, né, o PT no Estado, como enfraquecer
através da divisão da esquerda, a própria candidatura do Lula, né, a única, vamos ser sinceros, a única capaz de unir a esquerda e derrotar a direita em 2022.